Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Tudo certo com vocês? Professora Daiane aqui com vocês hoje. Nós iniciaremos hoje a nova unidade de matemática que está lá na página 22, onde nós começaremos a falar sobre números racionais, ok? Então, abram lá a apostila de vocês na página 22, onde nós vamos ali nessa breve introdução, né, que está falando sobre a criação aí, a história do automóvel, lá do século XVIII, ainda tem algumas curiosidades ainda bem legais dessa época, né, onde existiam poucos modelos ali, com pouca tecnologia, assim, digamos, né, que foi se desenvolvendo aí ao longo da nossa história até chegar na nossa atualidade aqui, tá? Então, aqui na página 22, né, onde está mostrando isso aqui, está mostrando um painel de um automóvel, tá? Está mostrando aqui alguns itens, né, que fazem parte aí do painel de um automóvel, tá? O conta-giros, que é parecido com um relógio aqui, né, que vocês podem visualizar com medições aqui, que ela mede a quantidade de rotações por minuto de um automóvel, então ele é chamado de conta-giros, tá? Se vocês observarem ali embaixo, vai estar uma medida e vai estar escrito assim, RPM, que significa rotações por minuto, tá? Ele tem outras indicações aí também que aparecem normalmente em todos os painéis de veículos aí, né? Alguns têm painéis digitais, então tem uma diferença quanto a isso, mas na maioria são dessa forma aqui, tá? Esse aqui, por exemplo, o medidor de combustível, então a partir do momento que você vai consumindo combustível, o ponteirinho vai baixando até chegar aqui onde indica que você precisa abastecer novamente, né? O termômetro do automóvel, que indica a temperatura, não a temperatura interna do automóvel, e sim a temperatura do motor do automóvel, tá? Então, esse termômetro ele é muito importante que esteja sempre funcionando direitinho, porque nos perigos aí de fundir um motor, de acontecer alguma coisa nesse sentido, tendo a medida da temperatura correta, o motorista pode evitar isso, tá? E por último, o que está destacado aqui é o velocímetro, né? Que como o próprio nome já indica, ele mede a velocidade desenvolvida pelo automóvel, tá? A velocidade que ele desenvolve, então conforme ele vai acelerando, né? Vai mostrando aqui a velocidade que ele está desenvolvendo naquele momento, tá? Aí, ali na sequência, tem algumas questõezinhas ali que nós vamos conversar sobre elas, aí na página 22 ainda, tá? Primeira questãozinha que aparece ali diz assim, ó. Todos os números que aparecem no painel são naturais? Todos os números que aparecem no painel, né, no instrumento aqui do painel do automóvel são naturais? Não são todos, por quê? Porque este 1/2 que está aparecendo aqui, ó, tá? Que mostra metade do tanque de combustível, no caso, este 1/2 não é um número natural, tá? Então, esse aqui não é. Então, a primeira respostinha aqui, podemos dizer que não são todos, porque aquele 1/2 não é natural. Segunda questãozinha que tem aqui, este carro está em movimento ou parado? Por quê? Olhando no painel, é possível saber se esse carro está em movimento ou está parado? Ele está parado. Como que eu sei que ele está parado? Porque aqui eu tenho o velocímetro que indica 0 km por hora, ok? Então, se é 0 km por hora, significa que ele não está andando, que ele está parado, certo? E a última questãozinha ali está pedindo qual é a função de cada um desses instrumentos. Então, a prof já colocou aqui a maioria deles para vocês, né? Para que serve? Já fui descrevendo aí cada um deles para que vocês possam responder essa questãozinha aí também. Então, o conta-giros, né? Que mede
a rotação por minuto, né? As rotações, a quantidade que esse motor está se movimentando ali por minuto, tá? Odômetro, que está aqui, ó, não está indicando onde ele aparece. Em alguns veículos ele aparece, outros não. Ele indica, o odômetro, ele indica a quantidade de quilômetros que o veículo já andou. Não é a quantidade de velocidade, tá? É a quantidade de quilômetros que ele já rodou. Então, você fala assim, por exemplo, o meu carro é seminovo, ele tem 30 mil quilômetros rodados. Essa marcação de 30 mil quilômetros seria determinada e fica gravada no odômetro, tá? Então, o odômetro serve para isso, né? Aí, aqui o medidor de combustível, que indica a quantidade de litros que você tem, né? Nem sempre o volume vai aparecer aqui em litros, mas ele vai indicar se você está com o tanque cheio, né? Se você tem a metade ou um quarto, 3/4 do litro do tanque, né? Vai indicar aqui no medidor de combustível, tá? O termômetro, como já falei, temperatura do motor, e o velocímetro, velocidade desenvolvida em quilômetros por hora, tá? Então, essas são as 3 questõezinhas iniciais aqui do nosso conteúdo que aparecem, então, aí, aparecem aí na página 22. Página já na 23, começamos então a falar de números racionais, tá? Vocês já estudaram, vocês já tiveram aí esse conhecimento anterior, né? De que a divisão de 2 números naturais resulta em um número racional, certo? Agora, já conhecendo esses conjuntos aí dos números inteiros, vocês vão entender esta ideia de números racionais como resultado da divisão de 2 números inteiros, tá? Então, vejam bem, lá na página 23 tem uma representação aqui, né, de como já na parte anterior, de painel de veículo, tá? E aí ele está pedindo para nós observarmos o seguinte, o primeiro aqui, né, o primeiro desenho, o primeiro painel que está mostrando aqui para nós, ele está mostrando, né, um velocímetro de um automóvel que indica que este automóvel está em 50 km por hora. Ó, ele está aqui entre o 40 e o 60, ele está, então, em 50 km por hora, ok? Esta representação, né, pode ser feita também dizendo que você anda 50 quilômetros em 1 hora, percorre 50 quilômetros em 1 hora. Ou escrever esta razão assim, 50 dividido por 1, que você teria o 50 quilômetros por hora, né? Então, 50 é um número racional, ok? Outro dos instrumentos, né, que apareceu ali na página anterior já para nós e que agora aparece aqui novamente, é o conta-giros. O conta-giros, como eu falei, ele mostra a quantidade de rotações por minuto, tá? Rotações por minuto do veículo. Aí você vai ter que observar nessa escala aqui, no caso, né, quanto que ele está medindo. Por exemplo, aqui ele está no 1, ó, aqui é 1. Aí cada itemzinho, cada pontinho aqui representa mais uma medida, né? Então você teria, por exemplo, aqui do 1, ó, do 1 até chegar no 2, eu tenho mais 1, 2, 3, 4, seria até o 5. Então significa que a cada 2 pontinhos aqui, ó, cada 2 pontinhos que eu tenho aqui, mais 2 casas acima, tá? Então, vejam, para chegar no 1, do 1 até chegar no 2, ele passou por 5 pontos, né? Então, significa que um deles, 0,2. Conseguiram compreender? Então, vejam bem, no instrumento do conta-giros, no conta-giros aqui eu não vou ter números inteiros, normalmente, porque normalmente eu vou ter um valor entre 1 e 2, entre 2 e 3, né? Entre 3 e 4, normalmente o veículo vai
entre aqui até o 3 no máximo, né? Se ele passar nessas rotações aqui, isso significa que está numa aceleração muito grande e a facilidade de você estragar o motor do veículo é muito grande, tá? Então, primeira questãozinha que tem aqui, ela fala assim, ó, qual é o valor indicado no ponteiro deste conta-giros? Certo? Então, eu posso responder aqui, né, que o valor indicado por este conta-giros é de 1,2. Entenderam? Então, está no 1, mais um pontinho aqui, cada ponto, cada tracinho desse daqui, cada marca dessa daqui, está representando 0,2. Então, você teria aqui 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, até chegar no 2, né? Então, a minha representação aqui, o ponteiro está montando 1,2 rotações por minuto, ok? E a letra B pede assim, ó, mostre que esse número é um número racional por meio de duas divisões de números inteiros. Como que eu posso fazer essa amostra? Eu posso, por exemplo, dividir 6 dividido por 5, por exemplo, ó, 6 dividido por 5. Qual é o valor, qual que é o resultado entre 6 dividido por 5? 1,2, certo? Então, esse seria um dos exemplos que eu posso citar aqui, né? Outro exemplo que eu posso citar, vamos ver, dividindo assim, 12 dividido por 10. 12 dividido por 10, opa, 12 dividido por 10. Qual será o resultado da minha continha? Também 1,2, ok? Então, esses dois exemplos que está pedindo aqui, na letra A e na letra B, né? Eu posso responder dessa forma, ok? Outra sequência, coisa que aparece aqui para nós nessa sequência, que é importante, é observar isso aqui, ó, tá? Todo número que pode ser escrito como quociente de dois números inteiros, em que o divisor é diferente de zero, é um número racional, ok? E nascemos um exemplo, ó, com a imagem de um medidor de combustível, medidor de combustível aqui. Note a capacidade do tanque, que está representada por um arco dividido em 4 partes iguais. E cada uma dessas partes foi dividida mais uma vez em 5 partes iguais. Então, vejam lá, nós temos este arco aqui, né? Representando a quantidade de combustível do tanque, tá? Esse arco foi dividido em 4 partes, ó, 1, 2, 3, né? Aqui, ó, 1 parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, tá? E cada uma dessas partes, dessas 4 partes, foi dividida em mais 5 partezinhas menores, né? E aí tá indicando aqui para nós no ponteiro, o ponteiro onde indica a quantidade de combustível, tá indicando que nós temos 13/20 de combustível, tá? Essa fração aqui, ó, tá mostrando aqui para nós, né? A fração desse tanque que corresponde à quantidade de combustível neste momento é de 13/20, que equivale, ó, 13 dividido por 20, 0,65, tá? O resultado dessa divisão é um número decimal exato, não teve nenhuma quebra, né? Não ficou ali 555, ficou um número exato, 0,65. Se o tanque tem capacidade para 60 litros, quantos litros serão necessários para enchê-lo? Então, vejam só, nesta situação aqui, primeiro eu tenho que avaliar o seguinte, né? Está dividido aqui, o nosso tanque de combustível está dividido em 20 partes, certo? Ele está dividido em 20 partes, né? E nessas 20 partes, né, no total dessas 20 partes aqui, cabem 60 litros de combustível, é o que está me dizendo aqui, ó. Se o tanque tem capacidade para 60 litros de combustível, quantos litros serão necessários para enchê-lo?
Quantos litros eu vou ocupar aqui para enchê-los? Vejam bem, primeira coisa que eu vou fazer aqui, 60 litros de combustível é o máximo que cabe no meu tanque, certo? Eu vou dividir esses 60 pelas 20 partes que estão aqui, tem aqui. 60 dividido por 20, tá? A primeira coisa que eu faço é isso. 60 dividido por 20 é igual a 3, beleza? 60 dividido por 20 é igual a 3, tá? Quando eu faço essa determinação aqui, ó, eu estou dizendo que então que cada risquinho, cada risquinho ali equivale a 3 litros, certo? Cada risquinho equivale a 3 litros, ok? Então, se eu fizer a conta, fizer a soma aqui para descobrir que a minha fração lá estava marcando 13, né? 13 risquinhos, eu vou chegar à determinação de quanto. Então, chegando à determinação aqui de quantos litros eu tenho, como que eu posso fazer isso? Ó, vamos supor assim, ó, são 20 o total, né? Menos 13 litros, que é o que aparenta, o que mostra que eu tenho aqui no meu marcador aqui do tanque de combustível, né? 20 menos 13, então eu vou ter 7 litros, certo? Significa que aqui eu só consumi esta quantidade aqui, esta quantidade de risquinhos aqui, esta quantidade de combustível, né? 7 litros não, desculpem, 7 pontinhos, né? Que cada pontinho representa 3 litros, ok? E aí eu vou chegar, enfim, ao meu resultado, né? Vou chegar ao resultado de que eu preciso, ó, 7 vezes 3, né? 7 risquinhos vezes 3 litros de combustível, que cada risquinho representa, eu preciso então de 21 litros de combustível para encher, né, o meu tanque, tá? Então, preciso de 21 litros de combustível para completar o tanque, ok? Podem colocar ali na respostinha, ali na questão de vocês, tá? Então, às vezes fica, nesse exemplo aqui, ficava fácil de vocês determinarem isso só observando, né? De repente a prof enrolou bastante aqui ainda para chegar no resultado, é que a prof quer que fique bem claro, né? E aí fazendo de acordo com o andamento de todo mundo. Então, aqueles que têm um pouquinho mais de facilidade já pegam ali, já na hora acaba resolvendo. Quem precisa um pouquinho mais explicado, tá aqui, tá? Então, primeiro, descobre quanto equivale cada risquinho, 3 litros, né? Aí descobre quanto que você já consumiu, quanto que você ainda tem aqui, né? E chega então a essa conclusão de que faltam aí 21 litros de combustível para completar o tanque, para encher o tanque, né, de gasolina ali, ok? Ok? Então, seguindo ali, agora na página 24, tá? A prof teve que mudar aqui, colocar outro formato da apostila, porque não estava carregando a apostila digital ali para continuar resolvendo junto com vocês. Então, a professora mudou aqui para a apostila normal, né? Mas assim vocês podem completar, já ir respondendo aí também, conforme a prof tem aqui resolvido, ok? Então, só vão dando uma olhadinha ali, né? Vamos supor que foram gastos R$ 85 para completar a quantidade de combustível no tanque. E queremos descobrir quanto custou aproximadamente 1 litro de combustível. Para isso, dividimos 85 por 21. Então, ele fez o cálculozinho aqui, né? 85 dividido por 21. E chegou a 4,047 e uma dízima, né? Uma dízima periódica que não teve fim ali, a minha continha mais, ok? A pergunta que vem na sequência, esse número é um número racional?
Sim, é um número racional porque é o resultado de uma divisão de dois números inteiros, tá? Então, divisão entre dois números inteiros, né, o 85 e o 21, tá? Ele é um número racional, tá? Mais uma observação aqui, né? Todo número racional deve ser representado por meio de um número decimal exato ou de um número decimal periódico. Neste caso, nós tivemos uma periódica, tá? Conhecido como dízima periódica aqui, ok? Resolva as divisões em seu caderno e responda as questões a seguir. Então, quando vocês resolverem ali esses exercícios, vocês vão chegar a valores com dízimas periódicas. Então, você teria a divisão entre números racionais, né? Porque é um número, divisão entre dois números inteiros, tá? Mas resultando em dízimas periódicas. Então, quando você divide ali 1 dividido por 6, o 12 dividido pelo 99, né? O 35 dividido pelo 15, todos eles têm esta relação de serem dízimas periódicas. São aquelas contas que você não consegue chegar a um fim, né? Você vai sempre, igual essa daqui de cima, né? Você vai sempre acrescentando zero para jogar mais um número na chave e não vai ter fim. Vai começar a se repetir vários números e vai continuar, ok? Então, essa é a relação entre esses números ali. Esses quocientes são números racionais? Sim, são números racionais, porque nós dividimos dois números inteiros, ok? E aí a letra B diz assim, deixa eu só tentar organizar aqui para vocês, aqui, né? Os números a seguir podem ser representados por meio de uma divisão de dois números inteiros. Está perguntando para vocês, justifique a resposta com exemplos numéricos. Menos 21 pode ser representado pela divisão de dois números inteiros? Pode, né? Porque poderia colocar, por exemplo, 21 dividido por 1, né? Poderia colocar 21, menos 21, colocando uma expressão aqui, 42 dividido por menos 2, tá? Então, sim, podem ser representados com números inteiros, sim, tá? E o zero também. Qualquer divisão que eu faça, qualquer operação que eu faça que resulte em zero, pode ser considerada, assim, como uma de números inteiros, tá? Outra questãozinha que aparece ali é sobre um automóvel, né, deixado ao ar livre, tá? E aí ele mostrou no termômetro, esse aqui, o termômetro, a temperatura que está indicando do carro, né? Tá indicando uma temperatura aqui, tá? Foi deixado ao ar livre numa cidade de muito frio, né? No caso da Finlândia, e mostrou a temperatura de menos 27 graus Celsius, tá? O número indica essa temperatura ali, tá? E pede para nós se pode ser considerado uma divisão de dois números inteiros. Posso considerar como uma divisão de números inteiros? Sim, da mesma forma lá de cima, ó, posso dividir o 27 por 1, né? Ou dividindo por mais 1, o número positivo com o número negativo, e aí eu chegaria nesses resultados também, ok? Então, podem anotar essa resolução ali, né? Podem dar uma pausa aí e anotar essa resolução, tá? E a última questãozinha também, podem anotar ali a respostinha, porque vocês vão fazer os outros exercícios ali, a outra atividade, né, da página seguinte, vocês já vão fazer como uma tarefinha aí, tá? Então, note, né, que todo número inteiro pode ser escrito como um quociente entre dois números inteiros ou divisor diferente de zero, portanto, todo número inteiro é racional, tá? Todo número inteiro pode ser representado por meio de um número decimal exato? Exemplos. Colocamos aqui, tá? 1 é igual a 1,0. Menos 34 pode ser representado com menos 34,0. Entre outros exemplos aí citados, ok? E aí vocês vão fazer o exercício da página 25, tá? Ali das atividades, vocês vão fazer só
só o da 25 e o da 26. Os exercícios começam ali na página 25, vão do número 1 até o número 5, mas já lá na página 27, né? E aí eu resolvo esses exercícios com vocês na próxima aula, mas eu preciso que vocês fotografem e mandem lá no positivo, onde eu vou deixar um espaço lá para tarefa para vocês enviarem, tá? Lembrem que tarefa não feita gera desconto lá na nota livre, tá? Então é essencial que vocês façam as tarefas para poder acompanhar, poder trabalhar de uma melhor forma aí, né? E ainda esta semana nós teremos uma aula ao vivo, então daí pra gente trabalhar de uma forma mais tranquila também. Eu e vocês aí na aula ao vivo, ok? Então façam ali a página 25 e 26, tá? E na próxima aula a gente retoma, eu retomo com vocês esses exercícios, tá? Boa aula, bom trabalho para vocês e até a próxima.